Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de estrutura de dados. Hoje daremos prosseguimento ao nosso estudo de tabelas hash. Nós vínhamos estudando na aula passada, as formas de armazenamento e também as formas de tratar as colisões. Então vamos dar uma relembrada no que a gente já viu. A gente veio estudando, o endereçamento fechado, que é aquele que é só implementado em um único vetor e todos os dados são colocados ali. E se há colisões, a gente tem que tratar essas colisões dentro da própria tabela. Então, tudo é colocado dentro da própria tabela hash. Então, o que nós vimos para tratar colisões? Nós vimos as técnicas de rehash. Então, a gente vai recalculando posições até que a gente ache uma posição vaga. Então, a gente viu o overflow progressivo, que é aquele que a gente vai somando i de forma linear ou não linear, até que a gente ache uma posição vaga, ou a gente pode estar usando mais de uma função hash, que é aquela que a gente tinha a hash, e aí a gente ia variando o i com outra função hash sendo calculada. Hoje, nós vamos estar vendo o endereçamento aberto, que ainda é estático, e a gente vai ver as hashes dinâmicas. No endereçamento aberto, que é o que a gente vai estar estudando, a gente vai ter a tabela hash, que a gente viu, aquele vetor, mas ele vai ser só para o endereçamento. E os dados em si vão ser colocados em um espaço fora da tabela, que são em listas encadeadas. Para tratar as colisões nesse tipo de tabela, a gente faz no próprio encadeamento, ou seja, dentro das listas encadeadas de cada posição. Então vamos ver como é que é esse hash aberto. Bom, ele permite um conjunto de informações de tamanho potencialmente ilimitado. O que quer dizer isso para a gente? Significa que, como eu tenho listas encadeadas, na sua formação aqui para que a gente coloque os dados, a gente pode estar criando quantos itens para as listas forem necessários. Então, eu posso estar inserindo quantos dados eu quiser, o que já não acontecia no endereçamento fechado, porque tudo era colocado dentro daquele vetor que a gente tinha. A gente ainda tem o vetor? Sim, ele está aqui, ó. Ele é a tabela, que eu vou estar guardando o quê? Os ponteiros para as listas que vão conter os elementos. Então, eu tenho agora duas partes na hash. Eu tenho os endereçamentos com os ponteiros, e as listinhas em si que tem os dados, onde eu trato também as colisões. Bom, todas as buscas, e também as inserções, as remoções, as operações que a gente vai estar fazendo dentro dessa hash é sempre baseado nessas listas. Então, a ideia é que a gente ache a lista certa, a posição que eu vou estar lidando, e aí eu vou lidar com a lista daquela posição. Bom, vamos ver aqui rapidinho como é que essa hash funciona. Aquele velho exemplo nosso da Ana Maria, Paula, André e Carlos. Então, vamos inseri-lo numa hash de endereçamento aberto. Então, vamos lá. Eu tenho uma tabela de tamanho 7. A nossa função hash ainda é a mesma, nossa velha conhecida. Pega os valores ASCII da chave, soma, e aí eu tiro o resto com o tamanho da tabela, que nesse caso é 7. Então, vamos lá. Calculo da Ana, faço a soma, pego o resto com 7, deu 3. Como que eu faço agora? Eu não tenho mais aquele, já coloca ali. Então, eu venho aqui, vejo se o ponteiro tá, nulo, ou seja, não tem ninguém na listinha ainda. Se não tem ninguém na listinha, crio a listinha, crio esse ponteiro e coloco o elemento aqui. Então, coloquei a Ana. Mesma coisa para Maria. Fiz a soma, fiz o resto e deu 4. Venho aqui. Tem alguém na listinha? Ou seja, o ponteiro é nulo? Não tem ninguém. Então, crio o ponteiro, coloco a Maria. Venho para Paula. Deu o resto 6.
vejo se o ponteiro é nulo, crio o ponteiro, coloco a Paula. Aí o André que era nosso problema, né? Porque ele dá o mesmo valor hash da Maria. Então o que a gente faz neste caso? A gente vai chegar aqui e ver. O ponteiro é nulo? Não. Já tem a Maria aqui. Então esse ponteiro já existe. Então eu posso inserir esse André de duas formas. Ou na primeira posição da lista, ou eu posso fazer com que essas listas sejam mantidas ordenadas, e aí eu tenho que procurar a posição do André e colocá-lo na lista. Nesse caso, a gente colocou na primeira posição. Mais fácil de inserir, mais tranquilo. Por acaso ficou ordenado, mas isso foi só um acaso, gente. Então eu vim aqui, acertei o ponteiro, coloquei o André, e agora eu tenho uma listinha de tamanho 2. Venho para o Carlos, calculo a soma, calculo o resto, deu 0. Ponteiro é nulo? É. Então crio o ponteiro, coloco o Carlos e tá tudo certo. Então, essas listas, elas vão crescendo conforme eu vou tendo colisão dentro da hash. Então, elas podem ter desde somente um elemento, que seria o ideal, ou seja, não teria colisão na hash, ou até alguns elementos. Então, vamos ver como esses algoritmos funcionariam assim de uma maneira mais organizada. Como é que eu faço inserção, remoção e busca nesse tipo de hash? A gente ainda tem uma hash, então a gente ainda vai ter que calcular a função hash, achar o posicionamento e tudo mais, só que agora a gente tem algo a mais, que é lidar com a listinha encadeada de cada posição. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de inserir qualquer elemento na hash é inicializar os ponteiros. Então vamos voltar no exemplo ali. Aqui eu tenho uma tabela de ponteiros, né? Um vetor de ponteiros. Neste vetor, né, eu tenho que pegar cada posição dessa e deixar o ponteiro null, que vai me indicar que essas listas estão vazias. Então é o que eu faço aqui primeiro. Feito isso, aí sim eu vou começar as inserções, porque eu tenho certeza que as listas estão vazias e os ponteiros estão aterrados. Então eu venho aqui, para cada elemento que eu for inserir, aplico a função hash, obtenho o posicionamento na tabela, que nada mais é agora do que o ponteiro inicial da listinha. Aí eu vou verificar esse ponteiro. Se o ponteiro da tabelinha, né, lá do pós, for nulo, né, não tem ninguém na lista ainda. Então eu crio esse ponteiro, ligo ele ao novo elemento, né, e agora eu tenho uma listinha naquela posição pós. Se já tem gente na lista, como era o caso da Maria, lá com o André, então já tinha a Maria lá. Então, caso tenha já um ponteiro inicializado, eu vou ter que proceder dependendo da estratégia que eu escolher. Se a lista for ordenada, eu faço uma busca, né, nessa listinha, acho a posição correta de colocar o elemento, coloco o elemento lá e acerto os ponteiros. Se, né, eu não quiser fazer isso, eu só vou criar não tiver mantendo ordenado, só vou criar um novo nó para a lista e acertar ele com os ponteiros de forma que ele fique na primeira posição. Mas de qualquer forma, os ponteiros têm que ser acertados para que não haja perda de elementos na lista. Bom, busca é busca em lista, mas ainda estamos falando de hash. Então, primeira coisa, acho a lista correta. Aplico a função hash, obtenho naquele vetor o início da lista, que seria o posicionamento do vetor inicial da lista. Aí eu vou percorrer a listinha. Se o ponteiro é null, não tem ninguém na lista, então o item que eu estou procurando já não foi encontrado. Existe uma lista, ou seja, tem alguém inserido lá. Então eu posso procurar dentro da lista. Então eu vou procurar dentro da lista pelo elemento. Se eu chegar no final, não encontrei o elemento, ele não está lá. Se não, em alguma posição dentro da lista,
eu vou estar encontrando o elemento que eu quero e fazendo alguma coisa com ele. Lembremos que quando a lista está ordenada, a busca é mais eficiente. Então, eu tenho que ir não até o fim da lista, lembrando da busca sequencial e que vai buscando até o final. A gente pode parar num certo ponto. Que ponto? A partir do momento que eu achar alguém maior que aquele elemento, eu já não tenho que procurar mais, porque eu já cheguei num ponto onde ele não pode estar mais. Então eu já poderia parar a busca, certo? Então vai depender como eu vou estar fazendo esse algoritmo de busca, vai depender de como eu pensei a inserção, certo? Bom, remoção aqui é muito mais fácil do que na anterior. Quando a gente tinha o fechado, a gente tinha aquela remoção complicada. Ou eu tinha que marcar ele como removido, ou eu tinha que movimentar os elementos de colisão para que eu não perdesse, né, a sequência de elementos que ficam naquela posição. Porque eu calculo a hash e depois eu vou calculando aqueles variações de i. Então, se eu perder alguém lá no meio, né, eu não consigo mais achar todo mundo que foi inserido para aquela posição, mesmo que em lugares diferentes por causa da colisão. Nesse caso aqui, é só remover da listinha. Então, é simples, porque eu não fico mudando de lugar, a posição é sempre a mesma, é só dentro da lista. É só lidar com lista em si. Então, o que eu faço? Calculo a função, acho o ponteirinho certo na pós, então acho o ponteiro do início da lista, e aí eu vou buscar o elemento a ser removido. Busco ele dentro da lista que eu tenho ali em pós. Se eu cheguei no final da lista, né? Eu não achei nada, né? Não achei a pessoa que eu tô querendo deletar, né? O elemento não está lá. Então, não tenho como deletá-lo. Se eu encontrei ele, o que eu vou fazer? Eu vou remover ele da lista e acertar os ponteirinhos da lista. Com os elementos que vêm antes dele, com o elemento que vem depois dele. Então, é só remoção em lista, bem simples e besse fácil de fazer. Deixei aqui para vocês, né, aquela melhoria, né? O que a gente tem como melhoria nesse tipo de hash? A ordenação das listas. Como o que a gente mais faz dentro das estruturas de dados geralmente é busca, e hash é uma estrutura voltada para busca, né? A gente vai querer reduzir, né, o tempo de busca, né? Então, ordenando a lista, a gente consegue uma busca melhor. Só que a gente tem que lembrar sempre que a gente tem alguma perda. Então, quando a gente for inserir dados nessa hash, a gente tem que lembrar que inserir na primeira posição inseriu. Se não for inserir na primeira posição, você tem que buscar a posição do elemento e aí colocar ele na posição correta. Então, se eu mantiver ordenado, tem um custo a mais na inserção, né, do que eu teria numa inserção em primeira posição. Mas eu ganho muito na busca. Então, a gente tem que ver o que a gente mais faz com a estrutura de dados, né? Dependendo do que eu vou fazer, é o que eu vou escolher. Bom, toda estrutura tem coisas boas e coisas ruins. Então vamos lá, as vantagens primeiro, depois as desvantagens. Bom, eu posso colocar qualquer quantidade de elementos por bucket, ou seja, por posição de endereçamento, eu posso colocar qualquer quantidade de elementos. Né? Por quê? Porque eu posso criar quantos itens eu precisar para aquelas listinhas. Então, não tem mais essa de, o bucket está ocupado. Ele está ocupado, mas eu posso ir colocando. Bom, eu posso percorrer a tabela por ordem do valor hash. Então, eu achando o valor da hash, não preciso ficar variando o valor, nem nada, nem criar uma nova hash, nem nada. Acho o valor e percorro em ordem os elementos, né, daquele valor hash. É bem simples, posso até percorrer a tabela inteira, percorrendo todas as listinhas. Então é bem simples e bem tranquilo de fazer. Bom, qual que é o problema dessa hash? Primeiro espaço, certo? Porque o que acontece? Cada uma daquelas listas pega um espaço extra que a gente não precisava ter lá no endereçamento fechado. Então, todo aquele
aquele gasto que a gente tinha de tempo para achar uma posição, a gente tinha de ganho que a gente só tinha o vetor. Aqui a gente ganha, né, que a gente tem, né, as listas que são fáceis de lidar, só que a gente tem todo esse espaço gasto a mais. Problema de lista. As listas podem ser muito grandes se tiver muita colisão. Então a gente não deveria ter, né, muitas colisões. A gente viu lá na primeira aula de hash que muita colisão é ruim. Então a lista tem que ser pequenininha, poucos elementos, 2, 3, 4 já complica um pouco, mas são listinhas pequenas, tá? Se a lista estiver ordenada, lembra que a gente vai ganhar na busca, mas vai perder o quê? Na ordenação que a gente precisa fazer lá na inserção. Então, eu tenho que buscar uma posição correta para colocar o elemento. Então, tudo tem um ganho, mas tudo tem uma perda, certo? Então, a gente tem que estar ciente disso. Mas é uma estrutura de dados muito boa e muito utilizada. Vamos rapidinho ver a complexidade dessa estrutura. Bom, a gente tem as listas, né, e tem o endereçamento, né? Como agora eu não tenho mais que fazer rehashing, né, eu só tenho que aplicar a função. Então, o tempo de aplicação da função é irrisório, é só um cálculo matemático. Então, a gente se preocupa mais com o que vai acontecer dentro das listas, né? Então, na inserção, quando a lista não é ordenada, a ordem é 1, porque é só acertar o ponteiro de início da lista para apontar para o novo elemento e apontar o novo elemento para o resto da lista. Então, são operações com ponteiros muito simples, né? Então, é rápido. Então, a ordem é 1, certo? Quando a lista está ordenada, eu já tenho que fazer um loopzinho de busca. Tenho que ficar percorrendo a lista até eu achar a posição correta para colocar o elemento. Então, no máximo, se o elemento estiver na última posição, né, ele for colocado lá no fim, a ordem seria o tamanho da lista. Bom, e para busca? É a mesma da inserção. Por quê? Na inserção ordenada, eu preciso fazer o quê? Uma busca. Então, no máximo, se o elemento procurado for o último item da listinha, eu teria a ordem do tamanho da listinha, que é K. Mas tudo isso é linear, gente. Então, ordem K, se é ordem N, se é ordem... É tudo muito rápido, tá? São coisas de rápida execução pelo computador, tá? A remoção também tem ordem K, porque ele também envolve uma busca. Então, eu tenho que achar onde está o elemento que eu vou remover e então removê-lo. Então, no máximo, se ele for o último elemento da listinha, ele ia percorrer K elementos, então ordem K. Bom, tanto o fechado quanto o endereçamento aberto, né, são fáceis de implementar, são tranquilos de lidar, né, são hashes bastante simplificadas. Entretanto, a gente pode ter uma hash mais elaborada, que seria a hash dinâmica, né? Onde o espaço de endereçamento varia, assim como as listinhas e os elementos vão sendo colocados, né? Então vamos ver como que funcionaria essa hash mais elaborada, né? O espaço de endereçamento não é mais fixo, então eu vou alocando endereços, novos endereçamentos, conforme a necessidade da própria tabela. Então, o hash dinâmico que a gente costuma estudar chama hash extensível. Esse aqui. Ele vai inserindo os elementos na tabela e, conforme necessário, a tabela de endereçamento cresce, né? E os elementos dos dados são reorganizados. Como é que eu reorganizo isso? Então, a gente vai ter a mesma ideia do endereçamento aberto, né, que eu tenho uma área de endereçamento mais uma área com listinhas, só que agora o tamanho dessas listas, eles têm um máximo. Então, eu defino nesse N aqui qual que é o máximo de itens por lista, e quando essa lista atinge o tamanho máximo, né, eu reorganizo essas listinhas e aumento a tabela se for necessário,
Então, aqui tem no desenho, ó, eu tinha, né, para esse endereço 1, 2 itens, aí eu precisei colocar um terceiro, que também ia para esse endereço, então eu subdividi esse endereço em 2 e reorganizei as listas para que elas mantenham o máximo até 2 e ali, no endereçamento, né, possa organizar os itens. Bom, então como é que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso usando bits, né? A gente vai trabalhar com bits, então a gente vai ter, na verdade, agora duas funções. Uma função para achar o posicionamento na tabela, né, de endereçamento, e uma função de transformação que vai transformar isso aí numa sequência de bits. Então a gente vai, dentro da função hash a ser computada, duas partes, porque geralmente a gente pode unir o h e o f numa única função hash final. Então a gente computa tudo junto e já sai com um número binário ali para poder fazer alguma coisa com ele. Bom, essa função hash, né, ela vai ter essa sequência de bits a partir da chave k, e eu vou estar usando i bits desse conjunto que eu obtive. Então, eu tenho aqui, né, sempre os primeiros bits a serem, né, usados. Então, eu começo usando 1, depois eu posso usar 2 e vou aumentando a quantidade de bits, né, analisadas, dependendo, né, do que eu preciso. Então, eu não preciso analisar o número binário inteiro, mas só uma parte dele, né? Então, esse i é o número de bits que eu vou estar usando efetivamente para indexar e para analisar a chave, né? A tabela sempre terá um número, né, de entradas, né, em potência de 2, né? Então toda vez que ela crescer, ela cresce em potência de 2, né? Então ela não cresce de ou em ou, ela não cresce mais um, ela cresce dependendo, né? Ela pode crescer duas posições, depois 4, depois 8, depende do que eu preciso, da quantidade de bits necessária. Tenho que definir o n, porque o tamanho das listas aqui é essencial, eu tenho que definir esse tamanho, né? E as colisões e tudo mais vão ser tratadas dentro das listinhas encadeadas, como no endereçamento aberto que a gente já acabou de ver. Então, isso é um endereçamento aberto, só que o espaço de endereços, né, que seria aquela tabelinha nossa de ponteiros, agora ela cresce dependendo da necessidade da hash. Então eu vou mostrar um exemplo rápido, só para a gente ver. A gente vai formar números de 4 bits, ou seja, a gente vai pegar a chave, fazer uma transformação em binário, sempre considerando 4 números binários, certo? E o tamanho da nossa listinha é no máximo 2. Então, quando a listinha precisar crescer mais do que 2, eu vou ter que ou crescer a tabela ou rearrumar pelo menos os elementos. Então, começo sempre com uma tabelinha de tamanho, no mínimo, potência de 2. Potência de 2, 2 itens. Então, vou considerar um bit, né? Só o primeiro bit, né? Começo aqui analisando só o primeiro bit, e aqui é o endereço mesmo. Ou começa com 0 ou começa com 1. Então vamos bem simples. Pego uma chave, transformo em 4 itens, aqui 4 números binários, né? 4 bits. E aí eu venho aqui e olho para o primeiro. Ele é 0. Então venho aqui na primeira, a tabela tem 2 itens, tá? Quantos bits eu estou considerando e o bit em si, qual que é. Então aqui eu tenho o bit 0. Então eu venho aqui e acho o bit 0, é esse. Só considero o primeiro, então não preciso analisar o resto. É isso que diz aqui. Crio a listinha dele, do 0, e coloco o item aqui. Vou para a segunda inserção. Crio um novo binário para uma nova chave, deu esse número. Olho só, estou olhando 1 por enquanto. Olho o primeiro, começa com 1. Venho aqui, vejo qual que é o começa com 1. Não tem ninguém, crio a listinha,
coloco o cara lá. Venho para o terceiro elemento, deu esse aqui. Ainda estou considerando só o primeiro. Então, venho no primeiro, olho, e aí eu vejo, é 1. Venho aqui, já tem um elemento, e insiro ele aqui junto na lista. Como eu vou estar inserindo nessa lista? Pode ser ordenado, pode ser na primeira posição, pode ser uma daquelas estratégias do endereçamento aberto. Escolhe uma e faça. Inserir aqui. Beleza. Vou inserir mais uma chave. Vou inserir esta chave. Tenho que olhar o quê? Só estou olhando um bit. Olho para o primeiro. Venho aqui. Quantos itens já tem nessa lista? Já tem 2 elementos na lista. Então, não cabe mais. Cabe mais gente nessa tabela do jeito que tá? Não cabe. Então, eu tenho que aumentar a tabela de endereçamento e rearrumar os itens. Então, vamos lá. Aumentei em potência de 2. Então, agora eu vou considerar 2 bits para poder arrumar aquela listinha que eu tinha de 3, que não cabia 3. Então, para esses novos elementos aqui, aonde começava com 1, agora eu não posso mais considerar um bit só, vou ter que considerar 2. Para os elementos começados com 0, eu ainda não preciso considerar 2 bits, porque eu só tinha um elemento inserido. Então, eu continuo considerando só 1. Então, essas duas listas, começando com 0, se ligam ao mesmo elemento aqui. Que a gente não fazia isso no endereçamento aberto. A gente fazia um ponteiro nulo. Agora eu tenho que ligar todo mundo que começa com aquele cara nele. Então, ó, liguei os 2 caras aqui. Então, essa lista aqui, que já ligava, né, com um dos elementos aqui atrás, ó, agora ele liga com os 2 que começam com 0. Ajeitei esse pedaço. Agora eu tenho que ajeitar a listinha. Então, aqui eu tenho que separar e olhar 2 bits. Olho os 2 primeiros, né? Começa com 1, 0. Coloco os 2 itens que começam com 1, 0. Olho, 2 bits desse cara é 1, 1. Então, ele vem para a listinha do 1, 1 e aí eu arrumei. Se eu fosse inserir outros elementos aqui, como essa, por exemplo, se elas fossem com 0, eu posso colocar nessa listinha mais um cara. Se precisar colocar mais 2 elementos começados com 0, aí eu não preciso crescer a tabela neste caso. Eu posso só arrumar a tabela. Então, se eu precisar colocar mais 2 elementos começados com 0, por exemplo, eu vejo aqui se vai para o 0, 0 ou para o 0, 1. E aí eu divido as listas sem precisar crescer a tabela. Então, a complexidade, né, de funcionamento dessa hash é maior. Por quê? Eu tenho que inserir os elementos, né, como eu já fazia nas listas, ou seja, tenho que lidar com essas listas, tenho que ver se elas já estão cheias, fazer a divisão e em alguns pontos eu tenho que aumentar a tabela de endereçamento para fazer o rearranjo. Então, a complexidade dos algoritmos é muito maior. Só que ela é muito boa. Então, vamos lá. Vantagens e desvantagens dessa estrutura totalmente dinâmica aí, né? Que tanto tem as listinhas, quanto tem o endereçamento aí aumentando. Bom, o custo acaba sendo sempre constante. Por quê? Porque só tenho 2 itens na listinha aqui, por exemplo, no máximo. Então, como eu tenho esse tamanho máximo, né, que a gente define no N, eu sempre tenho que acessar ou 1 ou 2 naquele caso ali. Então, sempre o máximo N. Então, o custo é sempre constante. A tabela pode crescer o quanto precisa. Então, como o endereçamento cresce e eu posso criar quantas listinhas forem necessárias, né, mesmo que o número máximo seja 2, no caso do nosso exemplo, né, eu posso ir criando novos espaços de endereçamento e arrumando as listinhas. Então, ela é totalmente limitada.
Então, quanto precisar crescer é o quanto que eu vou estar aí aumentando ela. Aí qual que é o problema? É aquilo que eu tinha falado para vocês, a complexidade extra para gerenciar tudo isso aí. Eu tenho que rearrumar, às vezes eu tenho que dividir as listas entre o novo espaço de endereçamento criado, eu tenho que ligar os itens, por exemplo, que não vão mudar em novos espaços de endereçamento, que nem aconteceu com o 0001 aqui. Então tem todo esse rearranjo, essas divisões, tudo isso tem que ser organizado, né, dentro da inserção, dentro da remoção, né, são algoritmos muito mais complexos, tá? Pode existir sequências de inserções que cresçam muito rapidamente a tabela. Por exemplo, aqui eu só tenho um carinha começado com 0, mas eu comecei a inserir um monte de gente começando com 1. Então, se eu vou continuar nesse ritmo, inserir vários elementos começados com aí o que acontece? A tabela vai precisar crescer muito, porque eu vou precisar ir aumentando a quantidade de bits que eu vou estar olhando, e aí vai aumentando, e ela pode crescer muito rapidamente, mesmo para um número pequeno de registros, e isso não seria muito bom, tá? Porque a gente tem que ficar rearrumando tudo isso cada vez que ela cresce, né? Então, é um trabalhão, mas é uma hash muito boa e muito eficiente, tá? Então, a gente viu alguns tipos de hash, né? Alguns tipos de função. Então, aprofundem seus estudos, leiam os livros, conhecimento dos livros, né? Sempre estruturado, legal, né? Eu vou deixar as implementações, né, no Moodle. Caso vocês queiram dar uma olhada, vão estar em C, certo? E qualquer dúvida, me procure nos horários de atendimento nosso online. Então, a gente vai conversando conforme a necessidade. Bom, gente, então a gente fica por aqui e na próxima aula a gente começa um tema novo, certo? Então, estudem aí e aí qualquer coisa me procure.